Com o aumento das taxas de juros, há cada vez mais interesse e esta é uma das perguntas que mais tenho recebido nos últimos tempos. No mais recente episódio do podcast Manibar, vou falar sobre o que está a acontecer com os certificados de aforro e se são ou não um bom instrumento para se investir. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, e o tema que vos trago esta semana resulta da pergunta que mais tem sido feita nos últimos tempos. Será que vale a pena investir em certificados de aforro? Pois bem, a resposta chega hoje em mais um magnífico episódio do podcast Manibar, o podcast de finanças pessoais mais incrível de todo o sempre. E é incrível porque tem podcast lovers, e sai daqui um beijinho, um abraço a todos os ouvintes mais antigos, aos mais recentes também. Aliás, se é a primeira vez que aqui chega, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Manibar. Eu sou a Bárbara Barroso, que anda a lutar por mais e melhor literacia financeira em Portugal há pelo menos uns 18 anos, e sou aqui a host e a autora deste podcast. E já me ia esquecendo, antes de entrar aqui a fundo no tema, vocês não vão querer perder a nova newsletter do MoneyLab. Pois ainda não subscreveram, então não sabem o que é que estão a perder. 2023 trouxe novidades e ainda só estamos no início do ano e das novidades. Portanto, se fosse assim, não perdia mais tempo. Encontra o link na descrição deste episódio. Pois aqui vamos aos certificados. As dúvidas que ainda existem este velhinho instrumento de poupança são tantas que eu achei por bem que era a altura de falar só sobre este instrumento de poupança e explicar o que está a acontecer, que está a levar a que os certificados de aforro, porque há mais do que um tipo de certificados, que os certificados de aforro, os velhinhos certificados de aforro, voltem a estar aqui na boca do mundo. Então, os certificados de aforro não são mais do que um instrumento de dívida pública que estão disponíveis para os pequenos investidores. Trata-se de um produto com capital garantido e que tem aqui o risco país. E porquê o risco país? Porque o risco que existe é o risco de falência, neste caso de Portugal. Quando nós estamos a subscrever certificados de aforro, na prática nós estamos a emprestar dinheiro ao Estado e o Estado devolve o capital com juros. Eles foram criados em 1960 com o objetivo de captar a poupança das famílias. Uma das particularidades é que tem vindo a alterarem-se as séries e as suas características ao longo do tempo. Atualmente, a série que se encontra disponível é a série E e o cálculo da remuneração dos certificados de aforro está relacionado com a Euribor a 3 meses. Isto significa que num ciclo de subida desta taxa, como o que se está a verificar agora, significa que o retorno e a rentabilidade também aumentam. Quando falamos da série E dos certificados de aforro, a taxa é calculada mensalmente com base nos valores da Euribor a 3 meses, segundo a fórmula E3 mais 1%. E o que é este E3? Já vou explicar. O E3 é a média dos valores da Euribor a 3 meses, observados nos 10 dias úteis anteriores. Portanto, estamos no mês de janeiro. O cálculo desta rentabilidade vai ser conhecido no final do mês, quando são apurados a média dos últimos 10 dias úteis deste mês, e depois essa média vai servir de cálculo para o mês seguinte. O que o novo ano trouxe foram também novas rentabilidades. E porquê? Porque a Euribor está a subir. Ora, se o cálculo da remuneração dos certificados de aforro está relacionado com a Euribor a 3 meses, como eu estava a dizer, significa que se a Euribor está a subir, nós também estamos a assistir a um aumento da rentabilidade. Em janeiro, a taxa base dos certificados de aforro aumentou para 3,088% em termos brutos. Em dezembro era de 2,842%.
Ou seja, em termos líquidos passou de 2 para 2,2%. Isto significa, só para terem aqui um comparativo, que no prazo de um ano, e comparando com depósitos a prazo, porque nós temos que comparar instrumentos com risco semelhante, que claramente os certificados da Forro estão a bater e a superar todos os retornos oferecidos atualmente quando comparados com os depósitos a prazo. E esta subida deve-se naturalmente então ao aumento da Euribor a 3 meses, do qual depende a taxa de cálculo de base. Além disso, outra particularidade é que a cada subscrição que vence e que tem uma periodicidade trimestral de cálculo de juros, estes são capitalizados. Há aqui o efeito de capitalização. Isso, quem não sabe o que eu estou a falar, recomendo que ouça aqui um episódio do podcast que eu dedico a este efeito de capitalização, ou a oitava maravilha do mundo. Além da taxa base, portanto, além da taxa base que é utilizada para cálculo, com o cálculo da Euribor, há que somar ainda o prémio de permanência de 0,5% do início do segundo ano ao final do quinto e de 1% a partir do sexto ano até ao final da maturidade deste instrumento, que são 10 anos. Por isso, hoje em dia podemos dizer que os certificados da Forro são atualmente uma das melhores aplicações de poupança com baixo risco quando comparado com a oferta no mesmo nível de risco. Convém relembrar, então, que não basta a Euribor subir para aí acima, que os certificados vão também render para aí acima, já que existe o tal teto de 3,5% na taxa base bruta. Algumas características, frisando aqui algumas características deste instrumento de poupança. Tem um valor nominal de 1 euro, isto significa que o mínimo de subscrição são 100 unidades, portanto são 100 euros, no mínimo pode investir 100 euros e no máximo 250 mil euros. Depois, os juros dos certificados da Forro vencem de 3 em 3 meses e são somados à poupança aplicada, ou seja, resultam da soma da taxa base no início de um trimestre, com depois também o prémio de permanência. De forma a incentivar, e esta é uma das características, já mencionei aqui, de forma a incentivar aqui a permanência neste instrumento de poupança, existem então os tais prémios de permanência. A partir do segundo ano, além da taxa base, os ahorradores beneficiam então de um prémio de 0,5% e a partir do quinto ano aumenta para 1%. Apesar de terem um prazo e uma maturidade de 10 anos, há a possibilidade de fazer o levantamento antecipado e sem encargos, quer parcialmente, quer totalmente, ao final de 3 meses, o que significa que são instrumentos que permitem ao final de 3 meses mobilizar o capital. Deixar aqui também uma nota que estes títulos não são transmissíveis, ou seja, os títulos são nominativos. Isto significa, entre outras coisas, que não é possível vendê-lo a um amigo, por exemplo, ou dá-lo a um familiar. A titularidade dos certificados da Forro é apenas transmissível em caso de falecimento do aforrador. Este instrumento tem garantia de capital, portanto o dinheiro colocado tem capital garantido. Uma das perguntas também muito feitas é, então, e quem tem as séries mais antigas? A série D apresenta neste momento o mesmo rendimento. Quem tem as séries mais antigas, por exemplo a A e a B, elas estão a render atualmente cerca de 3,4% líquidos. Isto se subscreveu a série B já depois de junho de 1989 e rende de 3,4% bruto, ou seja, 2,5% líquidos. Já a série C, que esteve em comercialização entre 2008 e 2015, apresenta uma rentabilidade até 3,3% líquidos, isto conforme a data de subscrição. Caso tenha estas séries mais antigas, o ideal será mantê-las e, se tiver de resgatar estes títulos, resgatar os que subscreveu mais recentemente, já que tem uma taxa de juros menor, portanto deixar ali os certificados antigos para o último e ficarem ali sossegadinhos. Como é que se pode subscrever os certificados da Forro? Os certificados da Forro apenas podem ser subscritos por pessoas singulares e através do balcão dos CTT ou do site do IGCP, que é a Agência de Gestão de Tesouraria e de Dívida Pública, e isto através de uma parte do site, que é no Aforro.net. No entanto, a primeira vez, o ideal será solicitar junto do balcão dos
CTT. Em termos fiscais, estamos a falar de uma tributação de 28% na fonte, ou seja, o imposto é automaticamente aplicado e por isso, quando o dinheiro, digamos assim, cai na conta, já vem líquido de impostos. Outra dúvida que às vezes surge é como resgatar os certificados. Os certificados de aforro são reembolsáveis um trimestre após a data da subscrição e, decorridos esses 3 primeiros meses, podem ser amortizados em qualquer altura. No entanto, deve considerar que o facto de existir uma capitalização trimestral significa que não são pagos os juros decorridos entre a data da última capitalização e a data do resgate. E pode fazer o resgate na loja do CTT ou através do portal Aforro.net e pode resgatar a totalidade do montante investido ou apenas parte do montante. Se não houver um resgate antecipado, o reembolso do capital e dos juros capitalizados acaba por ocorrer ao final de 10 anos de subscrição. Resumindo e baralhando, eu muitas vezes tenho falado de os certificados de aforro e, aliás, os alunos da nossa formação, do nosso curso Zero à Liberdade Financeira, já há muito que ouvem falar, até porque as alternativas, mesmo na altura, ainda eram piores, porque quando tínhamos os juros ainda mais baixos, quando comparávamos diferentes ofertas com baixo risco, os retornos eram miseráveis, que podem utilizar os certificados de aforro como um instrumento para o fundo de emergência. Quem não sabe o que é o fundo de emergência também tem aqui um episódio dedicado ao tema, chamando a atenção para esta particularidade dos 3 primeiros meses não poder mobilizar o capital. Portanto, idealmente será ter sempre essa parte já assegurada e só a partir de ter os 3 meses começar a investir o seu dinheiro através dos certificados de aforro. É uma das possibilidades, mas há cada vez mais pessoas que, além de utilizar como fundo de emergência, acabam por utilizar como aqui uma diversificação, como um instrumento para rentabilizar as suas poupanças. Em vez de estar parada no banco, sem render nada, pelo menos aqui tem alguma rentabilidade. Portanto, claramente que vamos ter aqui mais corrida aos certificados de aforro. Claramente que é um instrumento a considerar, porque se tem capital garantido, se está indexado aqui o seu cálculo à evolução da Euribor e todas as previsões apontam para que ela continua a aumentar, portanto vamos ter uma taxa base claramente em que está no máximo, nos 3,5%. Eu também acredito que é um instrumento que muitas pessoas, quer com perfil conservador, quer outras numa ótica de diversificação, possam considerar este instrumento de poupança como uma alternativa, sobretudo para investimentos de baixo risco. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Dizer-vos que estamos a preparar muitas novidades, portanto subscrevam a newsletter do Money Lab, tem um link na descrição. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, deixo sempre os links na descrição e juntarem-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.